Irmãos, muitas vezes na nossa comunicação da mensagem do Evangelho, nós cometemos alguns erros e acabamos por vezes comunicando um Evangelho incompleto. Isso porque nós temos, devido à nossa época de nascimento, nosso contexto atual, nós temos a tendência de limitar o Evangelho a um estágio da obra de Cristo. Talvez por uma ideia de maior aceitação emocional, talvez por uma mensagem ser mais agradável quando comunicada desta forma, nós tendemos a enfatizar o Cristo sofredor, seu amor, sua morte e todos os demais apetrechos emotivos da fé. Contudo, nós devemos saber que Jesus, ele foi sim o servo sofredor, mas hoje ele está em um estágio diferente, ele está em um estágio de glória. O servo agora é rei, o rei de todo o universo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 28 e leiamos o versículo 18 deste texto. Mateus 28 e 18. Mateus 28 e 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus hoje não é mais uma vítima, mas ele é o Senhor. Ele foi glorificado, ele foi exaltado. O estágio da humilhação em sua obra se encerrou e Jesus agora é o Senhor absoluto sobre tudo. Mas que evento marcou esta mudança de estágio na obra de Cristo? Que evento marcou essa alternância da humilhação para a exaltação? O que aconteceu para que o homem, outrora servo, assumisse este nível de exaltação que implica que todas as coisas estão sujeitas a ele? A resposta é simples. O evento que inaugurou o estágio de glória na obra de Cristo é a ressurreição do Salvador. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para a glória, para o domínio pelos séculos dos séculos. Existe um texto que fala bem desse processo de exaltação de Cristo e da posição que agora ele ocupa após ter ressuscitado. Esse texto é o Salmo 2. Salmo 2, como assim? O Salmo 2, Jesus não tinha nem nascido, e ele vai falar da exaltação de Cristo. Sim, o Salmo 2. Irmãos, quando nós nos propomos a falar sobre a ressurreição e a fazer um estudo relacionado a esse tema, poucos imaginariam que nós estudaríamos um salmo. Contudo, existe uma frase que diz o seguinte: o Novo Testamento ele está escondido dentro do Velho e o Velho está revelado no Novo. E essa frase descreve bem o texto que vamos estudar hoje. Isso porque o Salmo de número 2, ele está em uma categoria especial de salmo. Ele é um tipo diferente de canção. Isso porque ele é um texto messiânico. E o que é isso? Um texto messiânico? Um texto messiânico é um texto que, mesmo tendo sido escrito anterior ao período do nascimento de Jesus, vai descrever algo a respeito de Jesus. Um exemplo clássico de um texto messiânico é Isaías 53, exatamente. E quando lemos aquele texto, nós compreendemos que aquele texto fala do sofrimento de Cristo. Dessa mesma forma, o Salmo 2 vai nos ensinar algo sobre Jesus. Davi, movido por Deus, vai nos ensinar uma lição sobre a pessoa do Jesus ressurreto. E o método que ele utilizará para este fim é a descrição de 4 situações. O salmista divide o texto em 4 parágrafos, e cada um destes parágrafos nos mostra uma situação
que reforçará uma ideia que ele está enfatizando a respeito do Messias ressurreto, a respeito de Jesus Cristo. Nesta noite observaremos essas 4 cenas e no fim do estudo, depois de compreendermos a mensagem de cada uma destas cenas, poderemos compreender o todo do Salmo e a verdade que o Salmo está salientando a respeito do Jesus ressurreto e por fim aplicaremos essas verdades em nossa vida. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Senhor Deus, seja conosco, Pai. Nos ajude, nos abençoe. Tenha misericórdia da nossa alma que é vacilante e que está ansiosa por correr pelos seus próprios caminhos. Torne agora o nosso coração cativo à Tua palavra. Nos ajude a compreender de modo exato aquilo que o Senhor nos revelou. Tem misericórdia do nosso coração pecador, Pai, e seja conosco para que vejamos a Tua glória. Faça o nosso coração estremecer diante da Tua autoridade, Cristo ressurreto, pois o Senhor vive. Seja conosco essa noite, Pai. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. No nosso estudo nesta noite, com o fim de ser um pouco mais claro, nós vamos traçar um objetivo simples. Nós teremos o objetivo nesta noite de responder a uma pergunta. Essa pergunta é: o que é que o Salmo 2 ele nos ensina sobre o Messias e o que devemos fazer em resposta ou diante disto? E para responder essa pergunta, eu gostaria que nós observássemos esse texto de um ponto de vista um pouco diferente. Porque a ideia de Davi neste salmo é a de criar 4 situações com ambientes e personagens diferentes. Ele quer construir na nossa cabeça 4 cenas distintas para que assim a gente compreenda o que ele quer dizer. A ideia de Davi aqui é bem visual. Então, irmãos, nós vamos estudar este texto de uma perspectiva um pouco incomum. Quantos aqui gostam de assistir séries de televisão? Breaking Bad, The Walking Dead, Irmão do Jorel. Quantos aqui gostam de assistir série de televisão? Pois hoje a gente vai entender este texto como se ele fosse uma série dividida em 4 episódios. E o tema desta série vai ser... Pode passar, Gabriel. Ah, é aqui? Pode voltar, então. Estragou tudo, volta. Fala, meu Deus, eu caçando o slide para a hora aqui. Acho que estava um pouco ao contrário as coisas. A série vai ser... O nome da série vai ser esse: A Característica do Messias. Hoje, na Igreja Bíblica de Morada Nova. E essa série terá 4 episódios, e no final desses 4 episódios, nós enfim concluiremos a resposta para esta pergunta: o que o Salmo nos ensina sobre o Messias e o que devemos fazer diante disso. O primeiro episódio nós podemos encontrar nos 3 primeiros versículos do texto. Então abra sua Bíblia lá no Salmo de número 2. Salmo 2. Segunda musiquinha aqui, destinário. Salmo 2. Versículos de 1 a 3 dizem o seguinte: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O título do nosso primeiro episódio é A Rebelião Mundial, o grito pela falsa liberdade. Irmãos, o nosso primeiro episódio aqui descrito por Davi, ele começa com uma pergunta que nos revela muito. Esta pergunta é: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa pergunta nos revela uma união. Todos os povos estão unidos e enfurecidos. É como se todos os povos da terra formassem uma grande aliança, uma multidão furiosa. A ideia da palavra enfurecidos aqui é a ideia de amotinados. Eles estão em motim. Mas o que é um motim? No pré-A, essa figura não precisaria ser muito explicada, porque, em geral, os barcos que vão para o mar,
eles têm ali entre os seus tripulantes um capitão. Esse capitão ele vai comandar o curso que a embarcação vai tomar, ele vai averiguar ali as necessidades imediatas e vai garantir que a navegação ela seja bem executada. Então este é o mestre ou o capitão do barco. No entanto, em determinadas situações, os marinheiros, sejam por detectar alguma injustiça ou por alguma conspiração interna, eles tendem a se rebelar contra o capitão. Isso é chamado de motim. Então os povos da terra estavam reunidos contra a autoridade superior. Eles estavam reunidos contra alguém, e isso fazia com que eles pensassem coisas vãs. Todos os habitantes da terra estavam unidos aqui, contra uma autoridade. Eles queriam quebrar as correntes que os prendiam. E o que unia este povo, a argamassa dessa união, dessa aliança, era o ódio em comum que estava ocupando os seus corações. Mas contra quem o mundo se levantava? Será que o mundo se levantava contra o diabo por não mais suportar suas terríveis tentações? Será que o mundo se levantava contra o pecado por não suportar as terríveis ofensas que ele provoca contra Deus? Será que o mundo se levantava contra agências terroristas? Será que o mundo se levantava contra ditaduras extremas? Será que o mundo se levantava contra o crime? Contra quem o mundo se levantava? E o versículo 2 nos responde: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Irmãos, por incrível que pareça, o mundo estava reunido e se levantava contra Deus e contra Cristo nesta primeira cena. Irmãos, esse texto nos revela uma verdade terrível. Esse texto nos revela que o mundo se levanta contra Deus. Na época da ditadura militar, um homem chamado Geraldo Vandré, ele compôs uma música muito famosa chamada, alguém sabe? Para não dizer que não falei das flores. E essa música, com letra bem conhecida, dizia: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos soldados, armados ou não. Essa música foi adotada por muitos movimentos estudantis como o hino contra a opressão. E o mundo aqui também cantava uma música contra o que eles denominavam ser a opressão de Deus em suas vidas. E essa música constituía na seguinte letra: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O mundo, de mãos dadas, reunido, cantava o hino da rebelião e marchava contra Deus, porque eles não mais suportavam ser oprimidos pelo Senhor. O mundo considera o domínio de Deus uma escravidão terrível e deseja profundamente ser livre de qualquer influência divina. O mundo olha para as cordas do amor de Deus e considera estas cordas correntes destruidoras. O mundo está unido contra Deus. Em nossos dias, irmãos, essa visão da humanidade, ela tem se perdido. No nosso tempo tem se levantado muitos movimentos humanistas que defendem que o homem é bom e que produz coisas boas, mas muitas vezes ele é corrompido pelos meios em que os indivíduos são corrompidos pelos meios em que estão inseridos. Isso é uma grande mentira, porque o mundo como um todo, ele está em uma profunda rebelião contra Deus. O mundo odeia Deus. Essa rebelião contra Deus se manifesta através das perversões das criações de Deus. Por exemplo, Deus criou a política. O homem criou a corrupção. Deus criou a família, o homem criou ideologias escusas. Deus criou roupas para cobrir a nudez, o homem faz das roupas um instrumento para promover a nudez. Deus cria o mundo como uma revelação sua e o homem diz que o mundo hoje existe como resultado de um papoco, de uma exclusão. Não tem sentido. Deus dá dons aos homens e os homens tornam esses dons os seus ídolos. A rebelião do mundo se manifesta também pela exaltação do que é contrário ao caráter de Deus. Deus é humilde,
o homem ama o orgulho. Deus é amor, o homem alimenta ódio ao que é amável. Deus é justiça, o homem ama a corrupção. Vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro? Quantos de vocês fizeram utilização deste método essa semana? Deus ama a modéstia. O homem, ele coloca uma mulher de biquíni até numa propaganda de pneu. Ações da nossa cultura evidenciam essa rebelião aqui descrita. O homem não é um cachorrinho inocente como muitos acham. O homem está em rebelião contra Deus. Muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que as almas fora da igreja, elas estão clamando desesperadamente, ansiando a salvação. Muitas vezes nós achamos que as almas estão gemendo por perdão, mas isso não é verdade. Os pecadores estão confortáveis como estão. E ainda mais chocante é o seguinte: se você fosse agora para o inferno e perguntasse ali, quantas daquelas almas gostariam de ir para o céu? O que você ouviria seria a seguinte frase: saia daqui, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero ir para junto de Jesus, eu não suporto aquele homem, o sangue dele me dá náuseas. O homem é mau, o homem está em uma profunda rebelião, e a parte da graça, não existe ninguém bom, ninguém justo, ninguém que entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há um bom, não há nenhum sequer. Então, esse ódio tão grande que une o mundo, esse motim global, é o primeiro elemento que é apresentado aqui. A multidão furiosa, reunida, clamava contra Deus. Mas qual seria a resposta divina? O que Deus faria quanto a isso? Neste mar de dúvidas, termina o primeiro episódio da nossa série. Pode passar, Gabriel. Pode passar. Então, terminou o primeiro episódio. Segundo episódio, nós encontraremos agora nos próximos 3 versículos, versículo 4 a 6. Amém? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. O título do nosso segundo episódio é A Resposta do Grande Rei, as Risadas do Altíssimo. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez um pregador contando ao pregar este texto. Dizem que na África, algumas formigas começaram a ter um sério problema, porque elas construíam lá a sua casa perfeita e sempre passava um elefante durante o dia, o mesmo elefante, e pisava na casa delas. E elas estavam terminando de construir, o elefante passava e pisava. Então as formigas, revoltadas com aquela situação, tiveram um plano: vamos matar o elefante. Elas então observaram que cotidianamente o elefante passava por baixo de uma árvore. Então elas tiveram uma ideia: vamos nos juntar todas e pular todas juntas no elefante, de mãos dadas, de modo que a gente vai fazer uma corda e vamos enforcar o elefante. Então todas as formigas subiram no galho da árvore e o elefante se aproximou. Quando o elefante estava embaixo da árvore, todas pularam de mãos dadas. O elefante então se balançou e era formiga voando para todo canto, de modo que só ficou uma agarrada no pescoço dele. As outras então, olhando para aquela formiga agarrada no pescoço do elefante, olharam umas para as outras, olharam para aquela formiga e disseram: enforca, enforca. Não deu muito certo. Por quê? Porque a formiga era fraca e o elefante era forte. Esse é um paralelo perfeito com o que acontece aqui. Irmãos, os povos amotinados, juntos, as nações reunidas, eram como um formigueiro querendo enforcar um elefante. E é isso que o texto vai deixar claro a partir de agora. Um grande homem de Deus do passado, chamado C.S. Lewis, disse: eu não quero a minha ideia de Deus,
eu quero Deus. E essa frase tem muito a nos ensinar, porque às vezes nós não temos a disposição que este homem teve. Muitas vezes nós abandonamos o óculos que a Escritura nos dá e nós tentamos ver o mundo através dos óculos da tradição. Nós deixamos de avaliar a Bíblia pelo que ela diz e começamos a avaliar a Bíblia pelo que nós achamos que ela diz. Esse pensamento gera em nosso tempo uma má compreensão caricata da pessoa de Deus. Assim, várias pessoas enxergam Deus apenas como possuindo um atributo marcante que é o amor. Elas abominam a ideia de um Deus que se ira. Dessa forma, Deus torna um grande Papai Noel cósmico ou um gênio da lâmpada celestial. Esse texto ele mostra o contrário, irmãos. Nesse texto, o Deus aqui apresentado é um Deus diferente do que tem sido pregado pelas falsas religiões, porque Deus aqui, diante dos pecadores, aparece de uma forma diferente a que o senso comum esperaria. Deus aqui, diante dos pecadores, ri e zomba deles. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa parte de Deus. Hoje, as pessoas pregam unicamente Deus como misericordioso. A imagem que se cria de Deus é de um Deus que chora constantemente pelos pecados. É como se Deus estivesse sofrendo muito em resposta ao motim dos homens. Os homens se reuniram no convés. Deus está trancado na sua cabine, em prantos, em lágrimas, em resposta à rebelião. Mas o que nós vemos aqui é diferente. O que nós vemos aqui é um Deus diferente deste Deus que parece estar à porta de corações, como muitos afirmam. O que nós vemos aqui não é o Deus que está lá sendo educado, esperando o pecador ao seu bel prazer o aceitar. Irmãos, o que nós vemos aqui é um Deus totalmente diferente. Um Deus diferente desse Deus que tem sido pregado por aí. Conta-se uma história de que um dia Napoleão Bonaparte ia com seu exército, e ele, por causa do seu orgulho, sempre marchava à frente do seu exército, até que em certo ponto, ele teve de atravessar uma propriedade. Ao chegar na porta dessa propriedade, ele viu um garoto e disse: saia do meio, criança, que eu vou passar agora. O garoto então disse que ele não ia passar. Ele estava com o exército todo atrás dele, mas o garoto disse que ele não ia passar. Napoleão, então, irritado, olhou para o garoto e disse: como assim você vai me desobedecer? Quem você acha que eu sou? Eu sou Napoleão Bonaparte. E o garoto responde: e você acha que eu vou desobedecer o meu pai? Dizem que Napoleão, muito admirado, saudou o garoto e deu meia volta na propriedade, reconhecendo a bravura daquela criança. Muitas pessoas acham que Deus é assim. Quando ele vê um pecador rebelde, ele bate continência e arrodeia, espera. O falso evangelho moderno diz que Deus está lá querendo ser aceito, mas o pecador consegue resistir à vontade de Deus. Mas a cena do Salmo 2, ela é outra. Ali nós vemos o Deus soberano rindo. O Deus do céu olha para a reunião dos povos, e aquilo para ele é uma piada. É tão engraçado que ele não pode conter suas risadas. Deus não chora com o pecado dos homens, mas ele ri desta tolice que é o mundo se unir contra ele. É como se um homem sozinho, sem uma arma, enfrentasse um exército de 100 bilhões de soldados. É ridículo. Os reis irados eram como bobos da corte, eram como palhaços, e a situação era tão engraçada que Deus chegava ao ponto de zombar daqueles homens. Mas chega um momento em que o humor de Deus muda e ele fica irado. Então, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ele demonstra essa ira aterrorizando os homens. Ele demonstra essa ira através de um decreto universal que não poderia ser revogado. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus olha para os reis reunidos e diz: vocês são uma piada, mas eu estabelecerei um rei de verdade. Eu colocarei no monte mais alto de Israel, no monte Sião,
um rei verdadeiro. Deus, em resposta ao motim do mundo, zomba de seus adversários e promete um rei. Este é o Deus da Bíblia. Não um Deus que treme de medo de pecadores, e sim um Deus que faz pecadores tremer. E assim termina o nosso segundo episódio. Deus promete um rei. Terminou o segundo episódio. E vamos logo entrar no nosso terceiro episódio nesta série, a característica do Messias, que pode ser encontrado dos versículos 7 a 9. Volte-se a olhar para este texto. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O título do nosso terceiro episódio é A Real Autoridade do Filho, a Proclamação. Na cena anterior, nós vimos que Deus promete enviar um rei que se estabeleceria em Sião. Enquanto essa promessa de Deus era proferida, os povos continuavam sua rebelião. Mas neste momento, um personagem entra em cena. Este personagem, o correto é esta personagem, mas eu acho muito ruim essa construção. É enviado por Deus. O rei escolhido, o ungido de Deus, esse homem se levanta e diz: Proclamarei o decreto do Senhor. O ungido entra em cena mostrando que veio cumprir um decreto do Senhor, um decreto universal que se estende a tudo. O rei escolhido de Deus, então, explica este decreto. Ele veio proclamar um decreto e começa falando: Ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. O que é que ele está querendo dizer com isso? Na antiguidade, alguns povos tinham o costume de afirmar que os seus reis eram filhos de deuses. E o que eles estavam comunicando ao fazer esta afirmação é que o próprio rei era um deus, porque ser filho de Deus significa compartilhar a mesma natureza que o divino possui. Então, quando um povo dizia, o meu rei é um filho de Deus, o que ele dizia é, o meu rei é uma divindade. Algo parecido acontece aqui. A ideia da frase, tu és meu filho, dá a Cristo uma qualidade única. A ideia do texto aqui não somente é dizer que Cristo é um filho de Deus, e sim a ideia contida nestas palavras é a de que Cristo é o próprio Deus. Cristo é Deus, ou seja, o texto aqui nos mostra que Jesus, o Jesus ressurreto, é o próprio Deus. Davi, ao chamar o rei Jesus de filho, na verdade está chamando ele de Deus. Cristo é o herdeiro do trono de Davi. Ele é o rei escolhido, o rei que, de acordo com 2 Samuel, terá um domínio sem fim neste mundo. Mas esse texto não somente nos fala da divindade de Cristo, mas a frase que vem em seguida é: eu hoje te gerei. Esse texto nos mostra também uma submissão de Deus, do Deus Cristo, do Deus Filho ao Deus Pai. Mas essa frase não fala aqui a respeito de uma criação material de Cristo. A ideia aqui não é a de que Jesus é uma criatura, e sim de que ele é o próprio Criador eterno. A ideia desse texto é uma ideia profética. O texto aqui ele está falando de uma geração que se cumpriu no momento da ressurreição. Porque a origem de Deus, a origem da vida em Cristo, a origem da vida no Deus Filho, é o próprio Deus Pai. Essa frase, hoje te gerei, ela fala da ressurreição. Ela fala do dia que estamos comemorando hoje. Cristo, ele sempre foi humilde, ele sempre esteve em submissão ao Pai. E a vida que ele desfruta hoje, foi-lhe conferida pelo próprio Pai. O rei de Sião começa o seu discurso mostrando ao mundo que ele é Deus e que sua autoridade vem de Deus. Depois de entregar esse cartão de visitas, o rei prometido nos diz até onde se estende o decreto do Senhor. O texto diz:
pede-me e te darei as nações por herança e até as extremidades da terra por tua possessão. O filho, por ser Deus, tinha os direitos de Deus. Sendo assim, toda a extensão da terra era sua propriedade. Depois de dizer quem era e onde atuaria, o Messias agora nos diz o que vai fazer. E no versículo 9 ele diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O homem Deus veio à terra, ele veio ao mundo e agora ele vai reinar. O Senhor se apresenta aqui como o regente da terra. O seu poder seria grandioso. O texto revela que ele não veio para brincar. O rei Jesus, ele virá reger o mundo com um cetro de ferro. O rei Jesus reinará absoluto. E o texto diz que ele despedaçará as nações como um vaso de oleiro. Alguns povos na antiguidade tinham o costume de, quando conquistarem um inimigo, escrever o nome daquela nação em um vaso e quebrar estes vasos para mostrar que eles tinham tido um triunfo absoluto. Mas aqui a situação era diferente. Cristo não precisaria de vasos para representar esta situação, porque as próprias nações para ele seriam frágeis como um vaso de porcelana, como um vaso simples. Que poder! Irmãos, reflitam bem no que vocês estão ouvindo aqui. Aproveitem essas palavras, coloquem essas palavras no coração de vocês, porque essa exaltação de Cristo que vocês estão vendo aqui, ela não é comum. Irmãos, esse Jesus que reina sobre tudo e sobre todos, ele é um Jesus esquecido, porque o Jesus em voga hoje, o Jesus que está no centro das discussões, é um Jesus coitadinho, é um Jesus que substituiria Adão no seu pecado. O Jesus hoje em voga é um Jesus que está do lado de fora de corações batendo. Ele não está num trono, ele não está num trono brilhante e sublime, ele não está reinando. O grupo Logos tem uma canção que tem a seguinte letra. O nome da canção é O Evangelho. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Muitas pessoas não têm clamado a Jesus, porque elas não entendem que Ele é o Rei. Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele tem poder sobre a criação, tudo foi criado por meio dEle, e sem Ele nada existiria. Este é o Rei que Deus estabeleceu sobre Sião, este é Jesus. Os povos da terra devem tremer diante do nome de Jesus, porque Jesus, nesse texto, é apresentado absolutamente como soberano. O Messias é o Deus soberano. Irmãos, este homem que morreu no madeiro, o homem do qual hoje estamos lembrando, aquele que ressuscitou, não é alguém que está num nível de equivalência a cada um de nós. Ele não é alguém que somente é nosso amigão, pronto para nos ouvir. Ele está acima, ele é rei, ele é Senhor, ele é o Deus dos deuses, ele está acima de todas as nações, de todos os governos, de todos os poderes. Jesus ressuscitou e agora ele tem toda a autoridade. E assim termina o terceiro e penúltimo episódio de nossa série. Pode passar, Gabriel. Terminou. Vamos agora para o último episódio da nossa série, a característica do Messias. Este último episódio podemos encontrar nos versículos 10 a 12. O texto diz:
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O título do nosso quarto e último episódio é a recomendação do cantor: submetam-se. Depois de olharmos para o mundo, depois de olharmos para o céu, depois de olharmos para Cristo, nossa série termina de um modo surpreendente, porque agora é como se houvesse uma quebra da quarta parede, e o narrador sai do seu ponto de obscuridade, sai ali de uma posição secundária e toma o protagonismo na cena. E o narrador chega então para falar com aquele que está assistindo toda essa situação. E quem aparece agora é o próprio rei Davi. E o rei Davi, maravilhado com a revelação da soberania de Cristo, termina o seu salmo dando um conselho para todos aqueles que tiveram contato com essas cenas. Ele diz aos povos o que eles devem fazer diante desta informação que eles receberam de Deus e de seu ungido. E no versículo 10, Davi é bem direto. Ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Davi manda uma mensagem para o mundo. Ele diz: parem com essa rebeldia que vocês têm, deixem de tramar contra o filho e contra Deus, sejam prudentes, vocês não são nada, escutem a mensagem, deixem a sua rebeldia. O convite bíblico, irmãos, ele não é um convite para você aceitar Jesus. O convite bíblico não é um convite para você deixar a luz do céu entrar. O convite bíblico é um chamado a uma submissão definitiva a este rei, a este Cristo que Deus instituiu como rei. E a primeira parte do conselho de Davi é um chamado a abandonarmos a nossa rebeldia. Mas ele não somente adverte a eles sobre o que eles não deveriam fazer, mas ele também diz o que eles deveriam fazer. E no versículo 11, Davi diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O que Davi diz aqui é que os povos deveriam baixar a bola, eles deveriam deixar a sua busca por independência e compreenderem que o melhor para eles era a sujeição a Cristo. O melhor para os povos era baixar qualquer nível de autoridade pessoal e se render ao senhorio de Cristo. Essa sujeição deveria levar os povos ao serviço, e não somente ao serviço, mas também à alegria. Então ele diz que eles deveriam ser prudentes. Ele convida os povos a se sujeitarem a Cristo. E por fim, ele coloca os povos no seu devido lugar. Ele diz no versículo 12, na parte A: beijai o filho. E o ato de beijar alguém na antiguidade tinha um significado especial. Por exemplo, Judas, ao beijar Jesus, mostrou para os soldados que aquele era o seu mestre. Essa ideia aqui é de que todos os povos deveriam beijar o ungido. Eles deveriam publicar para o mundo que o ungido era o seu Senhor. Mas por que eles deveriam fazer isso? E é aqui que muitas vezes a gente tem falhado na nossa comunicação do Evangelho. Porque muitas vezes a gente diz: creia em Cristo. Por quê? Porque você vai ter uma vida melhor. É a resposta. Creia em Cristo. Por quê? Porque se você crê em Cristo, você vai ter o seu casamento restaurado. Outros dizem: creia em Cristo. Por quê? Porque se você crê em Cristo, a sua condição financeira vai melhorar. Outros dizem: creia em Cristo. Por quê? Porque se você crê em Cristo, você vai experimentar uma realidade única neste mundo. Mas o que esse texto diz é extremamente oposto a isso, porque a razão deles submeterem, a razão deles beijarem o filho aqui, é para que ele não se irrite. O motivo era simples: os povos deveriam se render a Deus, deveriam se submeter-se. Isso porque eles não queriam mesmo que o filho ficasse irritado. Ele tem domínio sobre tudo e por isso ele exige submissão. Uma antiga frase diz que a porta do céu é larga ao ponto de permitir que o maior pecador entre, mas ela é baixa, de forma que qualquer pecador só pode entrar se ele entrar por essa porta de joelhos. O nosso Deus, ele exige
uma submissão, porque ele tem direito. Mas o que aconteceria se o povo não ouvisse? O que aconteceria se o povo continuasse em sua rebeldia? O texto diz: e não pereçais no caminho. Se os povos continuassem rebeldes, eles pereceriam. Eles pereceriam na terra e pereceriam eternamente. Diante de tudo isso, o mundo deveria se submeter rápido, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A ira de Deus está próxima de ser revelada. Essa ideia, que parece ser estranha para nós, ela é real, porque o Deus de João 3,16 também é o Deus de João 3,36. As advertências do salmista poderiam cessar por aqui, mas ele ainda tem uma boa notícia. E ele termina esse salmo magnífico dizendo: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Feliz. O cantor de Israel termina falando sobre a felicidade, porque se o Deus do universo é nosso aliado, quem poderia ser um adversário à altura? O mundo, na sua rebelião, tem o mais terrível dos inimigos, mas o mundo, em sua submissão, tem o mais seguro dos abrigos. Os que recebem Cristo como seu Rei podem afirmar: se Deus é por nós, quem será contra nós? O terror da vida em rebelião é enorme, mas o prazer da vida em meio à submissão é muito maior. Então hoje eu gostaria que você refletisse nessas verdades. Eu gostaria que você entendesse bem esta imagem. Eu gostaria que você conseguisse captar essas ideias visuais que Davi está apresentando aqui. Nós não devemos pensar em coisas vãs, como os povos aqui que imaginavam um Deus que nos prende, porque a verdade é que as cordas do amor de Deus nos libertam do mal, nos libertam dos perigos, nos libertam do nosso pior inimigo, que é eu mesmo. Essa promessa de felicidade encerra o nosso último episódio e nos leva de volta para a nossa questão inicial. O que esse salmo nos ensina sobre o Messias? E o que devemos fazer diante disso? A resposta para a nossa pergunta é: no Salmo 2, aprendemos que o Jesus ressurreto é soberano e que por isso cada um de nós deve se submeter. Irmãos, hoje eu vi várias vezes, em vários lugares, uma frase que se repetia. Esta frase era: Ele vive. Vocês viram isso em algum lugar hoje? Mas quem é esse Ele que vive? Quem é esse Ele que ressuscitou? Nós temos ali um mero escravo no céu. Nós temos lá no céu apenas um observador passivo. Quem é este que está no céu? Quem é este que foi assunto ao céu? Quem é esse que está lá e que vai voltar para o mundo? Esse que voltará é o Senhor. Esse que voltará é o Rei. E estes fatos têm implicações na nossa vida. Em primeiro lugar, devemos compreender que nada é grande demais quando se compreende que o Rei ressuscitou. Irmãos, nós temos uma difícil tarefa nos próximos meses e nos próximos anos aqui nesta igreja. A nossa tarefa é ganhar morada nova para Jesus. E você pode pensar, ao ouvir uma frase como essa, que eu estou aqui usando uma hipérbole ou elevando o meu argumento ao absurdo. Porque como essa cidade se prostraria aos pés de Jesus? Irmãos, nenhum encargo é grande demais quando aquele que nos manda nos confere os meios para que realizemos nossa missão. É possível. Temos uma grande construção pela frente, mas como concluiremos? Existe um Rei que domina tudo. Irmãos, essa verdade, ela também implica na nossa pregação da mensagem do Evangelho. Não torne a mensagem do Evangelho
um elemento que vai ser aceito pelas pessoas por dó. A mensagem que temos é sublime. O objeto dessa mensagem é o mais grandioso dentre todos. Não reduza Jesus a um coitadinho implorando por aceitação, porque a aceitação que existe no momento da conversão é a aceitação de um Deus, a aceitação por parte de um Deus que recebe um pecador totalmente indigno. Não menospreze a sua obra, porque a obra é grandiosa, porque o Senhor é grandioso. E se você não sabe por que se submeter, uma boa razão é: beije o filho, para que ele não se irrite. Mas se você beijar o filho, você será bem-aventurado, você será feliz. Ele vive. Quem vive? O Senhor. Quem vive, irmãos, é o nosso Rei. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua graça. Muito obrigado porque nesses últimos domingos o Senhor tem nos confrontado com esta verdade grandiosa, com esta verdade que é o fato do Senhor ser soberano sobre tua igreja, sobre o universo, sobre as nações. Nos perdoe, Pai, pelas vezes que perdemos o nosso foco. Nos conceda graça, Pai, para que venhamos a continuar. Abençoe esta igreja, para que ela venha a ter essa compreensão de que o Senhor vive, de que o nosso Senhor é aquele que está vivo. No trono celestial não está um coitadinho. O estágio da humilhação acabou, e agora Tu és Jesus, o Rei da glória. Nos ajude, Pai, a com convicção assimilarmos e vivermos estas verdades. Seja com cada um dos irmãos. É isso que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém.